Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre diversidade genética e nós estamos fazendo uma abordagem sobre aqueles estudos fundamentados em informação genotípica. Nós agora estamos considerando informações de marcadores moleculares codominantes multialéricos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos tratar de vários assuntos e destacando dois que são mais importantes: equilíbrio de Hardenberg e desequilíbrio de ligação. É um estudo de caracterização da população, que evidencia não só a diversidade, mas como os acasalamentos que essa população tem sido submetido para atingir o equilíbrio ou para atingir também, considerar o desequilíbrio de fase gamética nulo. Pois bem, então nós vamos relembrar que nós vamos apresentar alguns aspectos teóricos e se vocês tiverem alguma dúvida, posteriormente vocês entrem em contato com a gente pelo nosso canal do YouTube ou pelo canal do Facebook. Dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas e será um prazer em recebê-los. Bom, então vamos fazer um resumo do que nós vamos apresentar. Nós vamos estar tratando aqui de equilíbrio de Hardenberg, de desequilíbrio de fase gamética, desequilíbrio de ligação, algumas medidas adicionais da diversidade e alguma medida sobre riqueza genotípica. O nosso conjunto de dados vai ser um conjunto referente a uma população apenas, com vários indivíduos, que nós temos indivíduo 1, 2, 3, até N indivíduos, que foi caracterizado em relação ao conjunto de marcadores moleculares. Cada coluna representa a informação de um determinado marcador. Tem o marcador 1, marcador 2, marcador 3, e se tivesse várias populações, eu deveria acrescentar aqui a informação dessas populações. 1, 2, 3 e assim vai, né? Mas nesse caso, tendo apenas uma população, essa primeira coluna ela é dispensável. Pois bem, então vamos tratar primeiro sobre o equilíbrio de Hardenberg. O equilíbrio de Hardenberg é uma informação extremamente relevante e avalia se a população já está sob acasalamento ao acaso, ou seja, se os cruzamentos estão ocorrendo de forma não preferencial, né? Então, os acasalamentos surgem com a probabilidade igual a proporcional à frequência dos indivíduos que estão dentro da população. Existem várias maneiras de dizer se a população está em equilíbrio ou não. A maneira básica é confrontar o resultado observado com o resultado esperado do equilíbrio. Para um loco com dois alelos, a gente espera que uma população qualquer tenha frequência genotípica DHR. E uma população em equilíbrio tem a frequência genotípica D igual a P2, H igual a 2PQ, R igual a Q2. Então basta eu confrontar esses valores observados, não frequência, mas quantidades observadas, com as quantidades esperadas se a população estivesse em equilíbrio. E esse teste, um teste estatístico, ele é feito por meio dessa estatística de Q quadrado. Posso fazer estatística de Q quadrado convencional, um teste exato de Fischer, um teste G2, que compara exatamente as frequências DHR com P2, 2PQ e Q2, fundamentado em máxima verossimilhança, e um teste que testa a ocorrência de excesso de formas homozigotas. Um teste em que esse DA representa a quantidade de A grande na população. É feito um teste Z, uma alternativa para saber se a população está em equilíbrio ou não. Então, para o nosso conjunto de dados, que nós avaliamos 50 marcadores, nós vamos fazer esse teste para cada um desses marcadores, né? E a gente vai ter uma conclusão global. Será que a população está em acasalamento ao acaso ou não? A gente vai ver esse resultado e percebe que, de fato, a população, o teste indicou que não
a população ela não está em acasalamento ao acaso apenas para essa situação ou apenas essa única situação. Então, em 50 testes, 49 informações apontam que a população está em equilíbrio. Então, a gente pode até imaginar que essa rejeição da hipótese de equilíbrio se dá, às vezes, pelo tamanho reduzido da minha população e a quantidade de classes excessivas para um determinado marcador que é multialérico. Pois bem, como é que nós fazemos esse teste? Nós temos as classes para cada marca, vai depender do número de alelos. Tem algumas marcas que tem 1, 2, 3, 4 alelos, outros marcadores com 2 alelos, aqui 5 alelos, aqui 3 alelos, 2 alelos, 2. Então o número de classes genotípicas vai depender da quantidade de alelo. O número de classe é igual a A, que multiplicar mais 1 sobre 2. Se você tem 3 alelos, 3 vezes 4 sobre 2, você tem 6 classes genotípicas. Você tem os valores observados, as quantidades desses indivíduos da população, e tem os valores esperados. Vamos imaginar que a frequência do alelo A1 seja P, do A2 Q e do A3 R. Então você espera, de acordo com Hardenberg, uma proporção esperada de P2, 2PQ, 2PR, Q2, 2QR e R2, que multiplica o tamanho da população. Confrontamos, né? Aqui nós temos que multiplicar pelo tamanho da minha população. Nós comparamos então essas quantidades observadas com as quantidades esperadas. Essa comparação é feita por intermédio dessa estatística, né? Então nós vamos comparar o observado com o esperado ao quadrado dividido pelo esperado. Pois bem, temos estatística, temos um grau de liberdade associado, que corresponde ao número de classes, menos 1, porque eu preciso do tamanho da população, menos A menos 1, que eu preciso para estabelecer os valores esperados da informação das frequências de todos, exceto um alelo. Então, em resumo, os graus de liberdade tornam-se C menos A. C é o número de classe genotípica, A é o número de alelo para aquele marcador. Então, eu posso ter a informação se a minha população está ou não em equilíbrio. Se eu fosse fazer essa análise lá no programa Gênesis, eu iria em diversidade genética, iria em equilíbrio de Hardenberg, sei que meu conjunto de dados é multialérico, é de marcadores multialérico, carrego aqui a informação, POP2, faço a declaração de parâmetros, ele imagina que a primeira coluna seja de população, mas nesse caso não é, porque eu omiti, são 50 colunas de marcadores e uma população apenas. Estou apto a fazer o teste, certo? Teste para cada marcador, ou se eu tivesse população para cada população. Aqui existe apenas uma população. Ele pergunta se a gente vai usar correção de Yates, isso é importante, principalmente para populações pequenas. Então há uma correção naquela fórmula do Q quadrado, e eu passo a ter aqui o meu resultado, tal como é apresentado lá no PowerPoint. Então temos as informações, e ele me diz que esse marcador, apenas 20, ele não segrega de acordo com o esperado de equilíbrio de Hardenberg. Mas de maneira geral, 49 outras vezes, eu afirmei que a população de fato está sob acasalamento ao acaso, usando a estatística de Q quadrado convencional. Posso usar outras estatísticas, como por exemplo o teste exato de Fisher. Teríamos aqui as informações do teste exato de Fisher. Posso usar aqui o meta máxima verossimilhança, e eu teria informações aqui sobre esse método, e a gente vai explicar um pouquinho sobre o significado desses testes. Pois bem, eu posso então concluir se a minha população está ou não em equilíbrio, ou se ela é recém-estabelecida. Uma população que não está em equilíbrio, ela foi recentemente implantada, ou existem algumas causas que estão conduzindo à falta de equilíbrio.
Essas causas pode ser a seleção, pode ser a migração, né? Pode ser o intercruzamento com outras populações e assim por diante. Existem causas que alteram a frequência genotípica, causas que alteram as frequências alélicas e então eu teria a fuga do equilíbrio. Pois bem, o teste da razão de verossimilhança, né, é um teste alternativo ao teste convencional de Q², também baseia-se na estatística Q², porque a razão de verossimilhança, essa estatística LR, que é a razão de duas verossimilhanças, dado por, né, aqui existe uma verossimilhança do modelo que a gente chama de modelo completo, e aqui o modelo, esse modelo 1 aqui é o modelo completo e aqui o modelo reduzido, né? Então eu posso ter duas informações. Então no modelo reduzido, aqui se você quiser inverter o numerador pelo denominador, basta trocar o sinal. Então isso aqui nós temos então uma razão de verossimilhança. Essa razão de verossimilhança também tem distribuição de Q², certo? Assim como essa expressão, ela tem distribuição de Q², nós podemos dizer que essa expressão também tem distribuição de Q². Com que grau de liberdade? Com o número de grau de liberdade correspondente à diferença do número de parâmetros usado no modelo completo em relação ao modelo reduzido. Então nós temos aqui as expressões que determinam essa verossimilhança para o modelo reduzido e essa verossimilhança para o modelo completo. Então veja que nós temos a expressão aqui com somatórios, mas seria muito simples a gente imaginar essas razões ou essas verossimilhanças se a gente considerar que tem apenas dois alelos. Então bastaria essa verossimilhança, é o confronto, né, entre o modelo reduzido, tá certo? Então, que tenta explicar essas observações da dominância do H e do R, né? E então você teria, aqui está até trocado, do modelo reduzido, ele é explicado por P e Q. Na verdade, você só depende, você explicaria aquelas classes por P2, 2PQ e Q2. E no modelo completo, numa população qualquer, onde você explica por meio de três parâmetros. O parâmetro D, H e R. Nesse caso, do modelo reduzido, apenas um parâmetro, que seria o parâmetro P, dado que P mais Q é igual a 1. Então você tem, veja, você está confrontando a explicação daquele conjunto de dados por P2, 2PQ e Q2 por uma outra explicação daquele conjunto de dados por D, H e R. Então aquela população é uma população qualquer ou é uma população em equilíbrio. Basta obter as duas verossimilhanças. Com a razão de verossimilhança, eu tenho a distribuição de Q². E aí então eu posso decidir se a minha população está ou não em equilíbrio. Então veja que eu tenho aqui o resultado do meta máximo verossimilhança, aqui as marcas, aqui o tamanho da população, os graus de liberdade associados, né? E aqui a estatística G2. Né? Então nós temos aqui, daqui até aqui, uma informação convencional e daqui até aqui uma informação com base na razão de verossimilhança. A gente percebe que, neste caso, aqui todas as marcas apontaram ser não significativo, ou seja, a verossimilhança que eu explico a população qualquer por meio do princípio de equilíbrio, ele é concordante, né? Então não há divergência nessas informações. Então veja que a gente pode optar por uma análise ou por uma outra análise, se assim desejar. Bom, o teste Q², aqui nós estamos fazendo um resumo. Vamos pensar que eu tenho uma população com 10 indivíduos a grande, 32 a grande a pequeno, 8 indivíduos a pequeno, e eu pretendo dizer se essa população está em equilíbrio ou não. Se estiver em equilíbrio, eu tenho os valores esperados, P2, 2PQ e Q2 de 50, que daria essas quantidades esperadas. Posso aplicar
aquela estatística aqui quadrado, observado menos esperado, ou quadrado sobre esperado, e ter um valor. Esse valor associado a um grau de liberdade, o p-valor de 4,61. Se eu afirmar que o nível de significância para tomar a decisão é adequado para mim, é de 5%, eu declaro que esse valor aqui, então, foi significativo. Da mesma maneira, eu poderia aplicar a teoria da verossimilhança e geraria uma estatística G2, que seria dado por essa razão de verossimilhança. Também com valor de 1 grau de verdade, a estatística G2 com valor bem próximo à estatística convencional. Um outro teste que pode ser aplicado é a quantidade, o excesso ou a falta que existe de formas homozigotas, né? Nós podemos calcular esse DA e essa variância do DA, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de falar sobre o teste DA, nós podemos falar sobre um teste exato de Fisher. Esse teste exato do Fisher, ele é bastante interessante, porque ele evita que a gente emita uma opinião prévia sobre uma determinada população e faça a comparação com essa minha opinião prévia. Então veja que se eu lançar uma moeda para cima, né, eu já posso ter expectativas, né? Mas eu não preciso ter o resultado para confrontar esse resultado. Antes de se ter o resultado dessas 10 moedas, eu posso fazer uma análise. Dessas 10 moedas, pode sair 10 caras, 0 coroa, 9 caras, 1 coroa, pode sair diversos resultados. Todos esses resultados são possíveis nesse lançamento de moeda, sendo ela uma moeda normal. Eu não preciso questionar que ela é uma moeda viciada. Obviamente, se eu lançar 1000 vezes uma moeda e sair 999 caras e 1 coroa, eu posso até suspeitar que esse resultado está fora da normalidade. Mas aqui eu tenho todos os resultados, são resultados próprios dessa moeda, né? Mas 999 caras e 1 coroa também é um resultado. Só que existem alguns resultados que são pouco prováveis, né? Pouco prováveis. E outros resultados são mais prováveis. Então nós temos aqui, antes de realizar o experimento, nós temos a ideia, uma concepção de que existem conjuntos de resultados, poucos prováveis e muito prováveis. Bom, esses pouco prováveis eu posso até reuni-los e adotando um determinado critério. O que é pouco provável? Aquele que, de maneira geral, somando tudo, é menor do que 5%, por exemplo. E esses bem prováveis são aqueles que ocorrem na maioria das vezes. Em 90% dos casos, 95% dos casos, eles ocorrem. Então veja, antes de fazer meu experimento, eu já tenho uma concepção do que é um resultado provável, do que é um resultado não provável. E eu faço então o experimento. Lanço essa moeda e vai sair, por exemplo, 6 caras e 4 coroa. Se sair 6 caras e 4 coroa, eu só preciso certificar se esse resultado é pouco provável, se ele é muito provável. 6 caras e 4 coroa é muito provável. Então, eu vou inferir que a minha moeda é uma moeda normal, sem vícios. Se sair 9 caras e 1 coroa, é um resultado possível, mas ele está dentro daqueles resultados que eu tinha classificado como sendo um resultado pouco provável. E eu começo, então, a suspeitar dessa moeda, acreditar que existe um viés, ela está viciada, ela favorece a quantidade de cara em detrimento da quantidade de coroa. Então veja que nesse experimento eu tenho esses dois conjuntos de resultados. A mesma coisa eu posso fazer numa população. Digamos que a população tenha 10 a grande, 32 a grande a pequeno e 8 a pequena. Bom, eu posso imaginar que essa população está em equilíbrio, que esse resultado é próprio de uma população de equilíbrio, sem questionar. Mas existe
esse arranjo pode ser um arranjo pouco provável ou pode ser um arranjo muito provável. Como é que eu decido se esse arranjo aqui é pouco provável ou muito provável? Ora, basta eu fixar alguns critérios. Primeiro, eu sei que essa população tem 42, tem 50 indivíduos. É errado, 50 indivíduos. E eu sei que nessa população tem 32 alelos A grande, 8 A pequeno, significa 16 A pequeno. Então tem 32 mais 16, 48 alelos A pequeno. Então, se eu fixar esses dois parâmetros, por exemplo, a quantidade de indivíduos e a quantidade de alelos, ou A grande ou A pequeno, eu posso imaginar vários outros resultados dessa população que satisfaçam essa condição. Então, esse resultado 26, 0 e 24 é o resultado dessa população possível, porque 26 mais 0 mais 24, 50 indivíduos. Confere. 0 mais 24 vezes 2, 48 alelo pequeno. Confere. Então, eu posso imaginar que esse outro resultado também é o resultado dessa população, porque ele mantém o mesmo tamanho e a mesma quantidade de alelos A pequeno. Então, tem 25 indivíduos, mais 2 mais 23, 50. A quantidade de alelo A pequeno, 23 vezes 2, porque é um zigoto recessivo, 46, mais 2, 48. Então, são esses os resultados possíveis dessa população. Eu tenho alguns resultados bem prováveis ou pouco prováveis e existem alguns resultados muito prováveis, que seriam esses. A questão agora é eu perguntar, essa minha população está entre os pouco prováveis ou está entre os muito prováveis? Está aqui, 10, 32, 8. Então, eu vou dizer que eu não rejeito a hipótese, ou rejeito a hipótese, se aqui for um pouco provável, de que ela está ou não em equilíbrio. Né? Então, dessa forma, a gente faz a análise. Nós temos esses resultados daqui de cima, que correspondem aos resultados, né, pouco provável. Eu posso até calcular a probabilidade de cada um deles e calcular a probabilidade acumulada. Isso aqui é pouco provável. A ordenar pelas probabilidades e estabelecer aqui uma reta de que esse conjunto aqui, ele é inferior, somando tudo, ele dá menos do que 5%. A partir daqui deu 5,01. Esses resultados aqui são os resultados mais do que, isso aqui são menos de 5%, aqui mais do que 95% junto. Então veja que este é um resultado que está dentro dos mais prováveis, que representa aqui 95% da chance de ocorrer. Isso aqui representa menos de 5%. Então vamos dizer que isso aqui é pouco provável e isso aqui é mais provável. Como o meu resultado está entre os mais prováveis, eu vou dizer que a minha população, pelo teste exato de Fischer, está em equilíbrio de Hardenberg. Né? O que não era verdade aqui, eu posso até, pela estatística convencional, adotando 5% para o teste individual, eu poderia dizer que sim, essa população não está em equilíbrio. Então, eu estou tendo um resultado do teste exato de Fischer contradizendo o resultado convencional do teste quadrado. Uma vez que o valor de probabilidade para um teste específico diria que a probabilidade é abaixo de 5%, tomar decisão de rejeição. Mas aqui, se eu adotar esse critério de dividir em dois conjuntos pelo teste exato de Fischer, então eu vou dizer que, de fato, ele representa uma população em equilíbrio. Então, são testes diferentes, com propriedade diferente, que muitas vezes pode, inclusive, resultar em resultados conflitantes. Caberá a você acreditar em qual seria a melhor opção. Essas opções, muitas vezes, dependem do tamanho da amostra que está sendo considerado. Alguns são menos sensíveis, outros são mais sensíveis ao tamanho da amostra, e você vai, então, optar por um dos métodos. São vários métodos, né? Métodos diferentes, com filosofia diferente, não são métodos iguais, não são redundantes. Podem, em determinado caso, conduzir a resultados diferentes. Você tem que refletir a respeito das propriedades daquele método
e antes de fazer as suas análises, fazer a opção correta por aquilo que você achar que é mais pertinente ao seu estudo. Então, no teste exato de Fisher, essas probabilidades que levam à probabilidade acumulada depende dessas informações. Esta estatística Z que nós apresentamos é um desvio entre a quantidade observada de A grande e aquela esperada dada por P2. Você faz essa diferença, nós temos aqui como calcular a variância dessa estatística e, consequentemente, nós, com essa estimativa dividida pela raiz quadrada da variância, nós temos, então, a estatística Z, que também pode ser testada. Bom, vamos tratar de outro assunto interessante, que é o desequilíbrio de fase gamética. Então, uma população, ela pode estar em equilíbrio, e esse equilíbrio vem de um único acasalamento ao acaso. Mas quando você pensa em dois impares de locos, você tem uma informação adicional bastante interessante, que é o desequilíbrio, considerando a informação desses dois locos. E esse desequilíbrio, ele não é alcançado tão facilmente, certo? E vai depender de uma série de fatores. Alguns fatores são se os dois locos, por exemplo, são independentes, ou seja, se pertencem a cromossomos diferentes, ou se pertencem aos mesmos cromossomos, tá certo? Se é uma população cujo desequilíbrio depende única e exclusivamente da ligação fatorial. Em outras situações, o desequilíbrio pode estar condicionado por outras razões que não é a ligação fatorial. Então, nós vamos tentar entender o que é o desequilíbrio de fase gamética e é uma informação importante para a sua população. O desequilíbrio gamético, o desequilíbrio de ligação, o desequilíbrio de fase gamética e associação alérica, tudo são sinônimos. Trata-se de associação não aleatória de alelos de diferentes locos no gametas. Então vamos pensar que eu tenho aqui esses gametas, considerando aí dois genes, A e B, eu tenho esses gametas e vou dizer que a gente tem essas frequências, P1, P1, P10, P01, P00. Então a gente gostaria a gente já tem uma série de informações a respeito dessas frequências. Por exemplo, se eu informasse para você que eu tenho um indivíduo duplo heterozigoto, né, com genes independentes, você poderia pensar que a frequência de A grande B grande é igual a 1/4. Isso se eu falasse para você que se trata de uma população F2. Né? Então eu precisaria dizer que isso aqui é uma população F2 e precisaria dizer para você que os genes são independentes. Tá certo? Mas você poderia me dizer, por exemplo, que a frequência desse A grande B grande é 1 menos D sobre 2. Tá certo? Quando é que você estaria certo? Isso estaria certo se eu falasse para você que se trata de uma população F2 e o gene A e B encontram-se ligados em aproximação. Você poderia dizer que a frequência do A grande B grande é D sobre 2. Quando? Se eu tivesse dito para você que esse gameta está vindo de uma população F2 com genes ligados em repulsão. Mas e se eu não falar para você se se trata de uma população F2? Eu não tenho essa informação. Eu não sei se os genes são ligados, se são independentes. Qual que é a frequência de A grande B grande? A frequência de A grande B grande é dada por P1,1. Não é 1/4, não é 1 menos D sobre 2, não é D sobre 2. Mas quanto equivale P1,1? P1,1, a gente vai ver que é igual a frequência do A grande mais a frequência do B grande mais ou menos o desequilíbrio. E esse desequilíbrio, tá certo? Vai ser dado pela essa associação não aleatória. Se você multiplicar essa frequência menos essa, se houver uma diferença, nós vamos chamar isso de uma situação em que ocorre o desequilíbrio. Bom, vocês podem pensar que isso acontece
quando existe ligação fatorial. Quando existe ligação fatorial, por exemplo, você tem gametas paternais e gametas recombinantes. Mas você pode ter essa situação mesmo sem ligação fatorial. O desequilíbrio, ele nasce do conceito de que essas frequências podem ser diferentes. Elas serão diferentes para genes independentes? Não, que 1/4 vezes 1/4, a 1/16 menos 1/16. Elas serão diferentes para a população F2 ligados à aproximação e repulsão? Vão ser diferentes. Elas vão ser diferentes numa população qualquer? Bom, aí que está o conceito. O conceito se aplica à população qualquer. Sim, pode ser diferente. Mas qual a razão? Não sei. Pode ser ligação fatorial? Pode. Pode genes independentes ter desequilíbrio? Pode. Certo? Porque é uma população qualquer e eu não posso trazer conhecimentos para uma população qualquer em relação ao conhecimento que eu tenho da população F2. Então, essa é a primeira ideia. Então, nós precisamos definir o que é desequilíbrio. É um desequilíbrio para qualquer tipo de população e baseia-se nessas frequências desses gametas. Essa fórmula, essa aqui é o conceito 1, que depende da frequência do gameta. Mas nós podemos ter uma fórmula 2, que a gente vai deduzir aqui, onde o desequilíbrio ele vai depender da frequência gamética e da frequência alélica. Então veja que a gente deduz aqui e vai chegar à conclusão de que esse desequilíbrio pode ser dado pela frequência de A grande B grande menos a frequência de A grande vezes B grande. Ou, aqui, da mesma forma, certo? Então nós podemos estabelecer essa medida de desequilíbrio por um outro conceito. Nesse conceito, então, vai fazer uso das frequências alélicas. Aqui nós temos a frequência gamética do gameta, aqui nós temos a frequência do alelo A grande e do alelo B grande. Então ele nasce dessa informação. No próximo slide, nós vamos ver que esse desequilíbrio pode ser calculado a partir da frequência genotípica. Então, a frequência genotípica que vai me permitir calcular o valor do desequilíbrio. Então, precisamos entender o conceito e como estimar. Conceitualmente, nós podemos estimar, se eu tivesse uma maneira de quantificar os gametas de uma população, tá certo? Quantos A grande B grande eu tenho? Quantos A grande B pequeno eu tenho? Quantos A pequeno B pequeno eu tenho? Tá certo? Se eu tivesse a maneira de calcular a frequência gamética, eu tenho desequilíbrio. Se eu tiver uma maneira, e tem, é fácil, porque é dado por D mais metade H, de estabelecer a frequência alélica. Qual que é a frequência do alelo A grande, do A pequeno, do B grande, B pequeno? Posso calcular o desequilíbrio? Não, porque você tem a frequência alélica, mas não tem a frequência gamética. Você tem parte da expressão. Bom, e se eu tiver a frequência genotípica? Essa é fácil também. Quantos A grande, B grande, B grande eu tenho na população? Nós já vimos lá que basta contar, né? Então nós temos uma outra possibilidade de estimar o desequilíbrio por meio das frequências genotípicas. Então veja que eu tenho um genótipo, aqui eu tenho a frequência genotípica, né? Então P e PA, PB é frequência alélica, P1, 1 é frequência gamética, mas P1, 1 ao quadrado é frequência genotípica. Aqui nós temos 2P11, P10. Esse 2P11, P10 é frequência genotípica. Este P11 é frequência gamética. E esse PA e esse PB são frequências alélicas. Nós estamos dizendo que, por meio da comparação entre a frequência genotípica com esses valores esperados, essa frequência genotípica ela é conhecida. Basta eu ir lá no meu arquivo de dados e verificar quantos indivíduos eu genotipei como sendo um 1, e aqui no bloco B também um 1. Esse aqui é um 2, aqui 2, 2 para o bloco B. Então, essa frequência genotípica eu observo no meu arquivo de dados. Essa frequência alélica também ela é possível de ser estabelecida. Se eu tenho a frequência genotípica, basta eu usar a expressão D mais metade H, eu tenho a frequência alélica fácil de ser estabelecida.
A única incógnita é o valor do desequilíbrio. Então eu posso usar esse confronto para obter o valor de delta, que melhor explica essas quantidades observadas. Esse método que faz uso desse confronto é o método da função de verossimilhança. A função de verossimilhança requer que eu conheça a distribuição. A distribuição, como é que eu explico a ocorrência desses valores? Por uma distribuição multinomial. Então existe, né, N1 indivíduos desse tipo, N2, e essa ocorrência vai ser igual a N fatorial, N fatorial, N1 fatorial, N2, N9, P1. Então eu tenho aqui a distribuição de ocorrência daqueles valores. Se eu quero estimar o parâmetro, o único parâmetro θ, eu então vou aplicar o método máxima verossimilhança, que a gente aprende nos cursos de estatística, que precisa dessa função de verossimilhança, precisa das funções suporte, que é o logaritmo neperiano da função de verossimilhança. Posteriormente eu derivo para encontrar um parâmetro igual a zero, obtenho uma função score e tenho então o resultado. Posso fazer até o teste de hipótese para saber se esse desequilíbrio existe ou ele é igual a zero. Então, basta eu aplicar a teoria, posso também usar método gráfico e vou obter aqui um resultado para o valor do desequilíbrio. Então veja, o desequilíbrio pode ser medido pelo método da máxima verossimilhança. Bom, muita gente confunde desequilíbrio, a gente até fala desequilíbrio de ligação, mas o apropriado seria o desequilíbrio de fase gamétrica, mas existe aqui uma associação que as pessoas acham que existe associação entre desequilíbrio com ligação fatorial. Então nós temos uma maneira de estimar o desequilíbrio pelo método da máxima verossimilhança e uma particularidade que vai fazer vocês imaginar o que é desequilíbrio, o que é ligação fatorial, é que aqui nós temos, para esse caso específico, um desequilíbrio que vale 2,5. Se eu perguntasse para vocês, bom, mas ele varia de quanto até quanto? Foi 2,5, isso é grande ou é pequeno? Se fosse ligação fatorial, a gente já tem ideia. A ligação fatorial, 2,5 centimol, nós sabemos que a gene ligado a gente pode estimar de 0 até 50 centimol. 50 centimol caracteriza os genes independentes, né? Funcionam como se fossem genes independentes. Então a gente tem um intervalo de definição do parâmetro D, que mede a distância entre pares de logos. E o parâmetro θ, a estimativa dele vai variar de 0 até um limite. Esse limite vai ser estabelecido, né? Estão compreendidos no seguinte intervalo. Você tem, ele está, se for positivo, se for negativo, você tem que encontrar esses valores, ou maior ou menor desse elemento. Então, se a gente computar desses dois conjuntos, maior ou menor, a gente vai verificar que o limite ele variaria de 0 até 16,47, até 16,5. Então, 2,5 em relação a 16,5, né, seria um valor relativamente pequeno. Então, veja que a gente pode ter estimativas, saber se a distância entre dois pares de logos ela é grande ou ela é pequena. Mas saber se o desequilíbrio entre dois pares de logos é grande ou pequeno vai depender do valor máximo que ela atinge. Então, entre o loco A e B, o máximo pode ser 16,1. Entre A e C pode ser 18. Entre A e D pode ser 4. Então, eu preciso julgar se esse 2,5 ele é grande, ele é pequeno, em relação ao máximo. Se o máximo fosse 4, 2,5 já é um número grande. Mas o máximo sendo 16,5, 2,5 não é tão grande. Bom, mas eu posso também, em certos casos, especificamente, por exemplo, na população F2, eu posso ter uma associação entre desequilíbrio e distância, né? Então a gente pode deduzir numa fórmula que o valor máximo, o valor mínimo do desequilíbrio delta do desequilíbrio é 1 menos 2D sobre 4,
Então nós estamos fazendo uma relação direta entre desequilíbrio e distância. Mas onde? Numa população F2. Mas o desequilíbrio se aplica apenas à população F2, reto cruzamento, população de mapeamento? Não. Desequilíbrio se aplica à população qualquer. E qual seria o valor máximo dele, então, numa população F2? Ó, se D é igual a zero, se existe, né, uma ligação completa, o valor do desequilíbrio, então, vai ser o máximo que pode ser obtido. 1 menos 2D sobre 4, 25%. Se for meio, né, o desequilíbrio de fase gamétrica será nulo. Se esse valor de D for meio, 2 vezes meio, 1, 1 menos 1 vai dar zero. Então, numa população F2, enquanto que o valor de D varia de 0 até 50, o valor do desequilíbrio varia de 0 até 25%. 25% se D fosse igual a zero. Mas isso numa população F2. Numa população qualquer, nós já vimos, nesse caso específico, variou de 0 a 16,5. Né? Não era uma população F2, por isso que não variaria de 0 até 25%. Então você pode até fazer, né, uma analogia. Imaginar que esse 2,5 em 16,5, se a gente quisesse fazer uma transformação, mas isso não acrescenta muita coisa. Como nós podemos estimar o desequilíbrio? Nós podemos estimar o desequilíbrio por meio da ocorrência da frequência genotípica, pelo método da máxima verossimilhança, que é o método, né, que deve ser utilizado, ou posso ter uma maneira aproximada, onde eu tenho todos os genótipos, 9 genótipos em relação a 2 genes, mas faço uso em relação apenas às linhagens, ao genótipo homozigoto. Então veja que eu poderia ter uma outra estimativa. Mas hoje em dia, com os recursos computacionais, usar o método da máxima verossimilhança ou usar uma estimativa aproximada, é a melhor opção usar o método da máxima verossimilhança. Veja, nós tínhamos estimado o valor em 2,5, né? E se eu usar esse método, que não usa as 9 informações, no método da máxima verossimilhança, eu vou usar 9 informações para estimar o parâmetro θ, que nos casos aqui deu 2,5. Se eu usasse apenas essas informações, eu poderia também estimar θ de uma forma bem simplificada. Mas isso não me interessa. Né? Isso aqui são formas homozigotas e eu vou desprezar as demais informações. Isso é vantajoso? Bom, isso é uma maneira de estimar, mas como despreza outras informações, ao invés de 2,5, 2,93. Entre uma estimativa que leva em consideração 9 informações e outra estimativa que leva em consideração 4 informações, obviamente que o método da máxima verossimilhança aproveita toda a informação e é mais interessante. Bom, mas nós temos um problema, né? Estimamos em 2,5 e o máximo é 16,5. Será que não tem uma maneira de expressar isso de uma forma proporcional, 2,5 em 16,5? Lógico que tem. Então, por isso que nós temos aqui as medidas relativas de desequilíbrio. O desequilíbrio está definido aqui como sendo delta. Mas nós podemos ter uma medida relativa. Delta ao quadrado sobre P, Q, PA, QA, PB, QB. Então, uma medida relativa para que eu encontre uma estatística que varia, por exemplo, de 0 até 1, independente do par de loco, ATB, ATC, BTC, então variaria de 0 até 1 e eu não estaria preocupado com esse limite máximo. Então, usa-se esse R2 como uma medida relativa. Esse R2, quando se fala em R2, se pensa em R representando aí correlação. R2 ao quadrado de correlação. Está dado por essa expressão. Ela é um quadrado de uma correlação? Bom, até que se fosse uma população de reto cruzamento, onde você teria esses gametas e com esses valores gaméticos, a gente poderia pensar que o R2, que é uma covariância dividido pela raiz quadrada das variâncias,
coincidiria. Então, de fato, esse R2 é uma medida relativa do desequilíbrio. Ele é um quadrado de uma correlação? Sim, se fosse a população de reto cruzamento, se tivesse essa codificação, ele até que coincide, né? A estimativa com o valor teórico. Mas numa população qualquer, não. O R2 é um R2 e R ao quadrado, correlação ao quadrado, é outra informação. São coincidentes? São coincidentes se fosse a população de reto cruzamento. Existe outra medida relativa, é a estatística de linha, que é o valor de D sobre o limite máximo. Eu encontrei 2,5, se o máximo é 16,5, basta eu fazer essa medida relativa. Então eu garanto que eu estou vendo uma informação que varia de 0 até 1 ou 100%. Então veja que eu posso estimar os meus desequilíbrios e então informar se ele é alto ou se ele é baixo. Bom, se esse desequilíbrio ele é alto, significa que essa população ainda não passou, não submeteu a várias gerações de acasalamento a caso. É uma população que foi recém-estabelecida. Pode ter ocorrido uma migração, um cruzamento artificial, mas ela não atingiu ainda o equilíbrio de fase gamética. Bom, vamos pensar numa população qualquer, né, onde a gente tem essas frequências alélicas, onde a frequência do alelo A grande é P, do A pequeno é Q, do B grande é R e aqui é S. E nós vamos perguntar qual seria a frequência, a chance de obter um gameta A grande B grande. Né? Isso aqui para você, ouvinte, fazer uma reflexão. A chance de ter um A grande B grande, se fosse uma população, se esse P fosse uma população F2, se os genes A e B fossem independentes, eu tenho certeza que você me responderia que a chance de ter um gameta A grande B grande é igual a 1 quarto. Bom, eu poderia perguntar para vocês qual que seria a chance de ter um gameta A grande B grande, mas considerando que essa população P é uma F2, mas que os genes A e B estão ligados a uma distância D. Se eu perguntasse para você qual a probabilidade de se ter um gameta A grande B grande, você diria que é 1 menos D sobre 2. Você vai me retornar aquele conhecimento que você tem de ligação fatorial. Se eu perguntasse para você a mesma coisa, mas considerando que os genes estão ligados em repulsão, você vai me dizer que a probabilidade de A grande B grande é igual a D sobre 2, porque você tem conhecimento de ligação fatorial. Se eu falasse para você que é uma população qualquer, eu não sei se é F2, se é reto cruzamento, se é rio, se é duplo apoio, é uma população qualquer que eu mostrei. A resposta sua, você vai dizer que a frequência de A grande B grande é igual a P vezes R, tá certo? Esse P vezes esse R vai depender das informações das frequências aléricas mais do desequilíbrio. E quanto é que vale esse desequilíbrio? Você sabe que ele vai ser estimado pelo meta máximo de verossimilhança a partir de frequência genotípica. Ele varia de quanto até quanto? Não sei. Tá certo? Vai depender de P, Q, R, S. Não é o D, se eu perguntar o D varia de quanto até quanto? De 0 a 50. E esse desequilíbrio varia de quanto até quanto? Bom, vai depender de cada par de loco. Do A e B vai depender do P, Q, R, S. Mas se tivesse o outro gene AC, ele vai variar em um limite diferente do limite de A até B. Então isso é importante. Se não tiver essa visão, a gente não sabe interpretar desequilíbrio. Bom, se essa população fosse uma população qualquer, mas fosse submetida a várias gerações de acasalamento ao acaso. Os genes estão ligados, não estão ligados, pode estar ligado. Eu só tenho informação que a população passou por várias gerações de acasalamento ao acaso. Precisa saber se está ligado? Não, não precisa. Apenas essa informação garante que a frequência do alelo A grande B grande
é igual a PR. Ah, mas os genes estavam ligados, não tem problema, o desequilíbrio vai desaparecer com os acasalamentos ao acaso. Então veja que não há mais dependência, relação entre desequilíbrio e ligação fatorial. A ligação permanece, né? Se dois genes estão ligados, eles continuam ligados fisicamente, porque estão no mesmo cromossomo, é um conceito, né, físico. Mas o desequilíbrio? Não, desequilíbrio é um conceito de população. O acasalamento ao acaso desfaz o desequilíbrio. Se desfaz o desequilíbrio, a probabilidade gamética é igual ao produto das probabilidades aléricas. Bom, e se essa população estivesse, por exemplo, ligadas em aproximação, genes estão ligados, e você autofecundasse várias vezes, tá certo? Você vai fazer sucessivas autofecundações, por exemplo, tem populações de rios. Quanto é que seria a probabilidade A grande e B grande? Aí você vai ter que estudar um pouco de genômica e vai ver que o acasalamento ao acaso conduz facilmente a você ter um desequilíbrio zero. Mas a autofecundação não. A autofecundação faz com que esse desequilíbrio permaneça em uma população de rios, que é uma população vinda de várias autofecundação, é uma população de mapeamento. Dá para fazer mapa, dá para perceber a ligação fatorial. Uma população de acasalamento ao acaso, mesmo se houver ligação fatorial, você não percebe mais o valor da distância entre os locos gêmeos. Então nós precisamos ter essa ideia de desequilíbrio, essa ideia de ligação fatorial, essa ideia de sistemas de acasalamento, para poder melhor inferir sobre a população a partir dessa medida de desequilíbrio. Não faz sentido estimar o desequilíbrio se a gente não tiver consciência da interpretação desse valor. Estimar é fácil, né? Vamos imaginar aqui o nosso conjunto de dados, só que agora o programa Gênesis, ele tem uma particularidade, né? Nós estamos trabalhando com um conjunto de dados que é de marcador multialérico codominante. E o meu desequilíbrio ele é só feito nesse aplicativo considerando um marcador com 2 alélos. Então é possível você alterar os seus dados, né? Pegar os dados aqui da população e fazer uma recodificação, né? Conversão e recodificação. Então é possível você alterar o seu conjunto de dados dessa população 2, que você tem aqui, você pode considerar para cada marcador que você tem, digamos assim, 2 alelos. Você tem um alelo A1 e não A1. Então você converte esse marcador aqui que tem multialélico para, digamos assim, 2 alelos. Esse indivíduo A1 a 5, ele seria heterozigoto, A1 não A1. Esse aqui é homozigoto, A1 A1. Esse aqui é A1 A1, A1 A1. Esse aqui é A1 não A1. Esse aqui é A1 não A1. Esse aqui é não A1 não A1. Então veja que eu posso transformar essa coluna em 2 classes, né? E como é que eu faço isso? Eu faço isso usando essa opção, fazer conversão de codominante multialérico para o padrão 1, 1, 2 e 2, 2. O que é 1? Aquele que tem um alelo A1, por exemplo. Ou aquele que tem um alelo A1 e não tem um alelo A1. Não tem um alelo A1, não tem um alelo A1. Mas qual que é o alelo que eu vou fixar? É o A1? Não pode ser o A2? Não, posso fixar o alelo mais frequente da espécie se eu tivesse várias populações. Ou da população, né? Eu posso fixar, né, naquele mais frequente. Então, eu tenho aqui meu arquivo de dados, né? Descreveria essa informação e vou gerar o meu arquivo, que agora ele passa a ser codominante. Eu já fiz isso, então eu posso usar esse procedimento multialérico. É essa própria população F2, só que agora transformada para um padrão de codominância bialérica. Vou descrever a quantidade de parâmetros, né? Está pedindo a informação do número de locos, são 50.
o número de populações igual a 1 e vou então fazer análise de desequilíbrio considerando uma única população. Temos aqui esses valores de desequilíbrio, né? Para cada par de marcador eu vou fornecer o valor de PQRS, vou quantificar o desequilíbrio, vou te informar o desequilíbrio máximo. Para cada par de marcador o valor máximo varia, né? Temos aqui uma estatística diretamente proporcional à razão de verossimilhança, que é o LOD, e aqui as medidas relativas, o R2 e o D' imóvel. Posso também estimar o quadrado da correlação entre as duas informações. Você vai ver que não existe tanta concordância entre esse R2, que é uma medida relativa do desequilíbrio, com o quadrado da correlação. O importante é que eu tenho aqui o nosso gráfico. Essa parte de baixo ela é representada por D', a parte de cima por R2. Posso colocar, ao invés de ser R2, posso colocar R apenas. E aproxima mais esse resultado desse. Cada pontinho desse, se eu clicar aqui, essa parte aqui, o computador me informa. Esse aqui é o marcador 32 com o marcador 22. O desequilíbrio é grande, atingiu 0,98. Esse aqui é o marcador 32 e 30, atingiu 0,8. Esse aqui é o marcador 12,50, valor baixo. Na parte de baixo é R, a parte de baixo é D. A parte de cima é R, a parte de baixo é D. Então nós temos aqui o desequilíbrio. Posso ter relatórios, se o desequilíbrio é alto, se ele é baixo, né? Então eu posso inferir sobre o sistema de acasalamento que está ocorrendo na minha população sobre análise. Pois bem, nós podemos falar aqui sobre algumas medidas adicionais da diversidade, são como estatísticas descritivas daquela minha população, também é uma informação importante. Eu posso chamar esse arquivo original, POP2, declarar aqui os parâmetros, eu tenho uma população, 50 locos, e eu posso então ter algumas estatísticas, né? Aqui os locos, os alelos, o valor de pique, o pique máximo, o número de alelos, a frequência, né? E começa a ter algumas estatísticas. Locos polimórficos. Né? O que é um loco polimórfico? Nós temos vários critérios. Loco polimórfico é aquele que varia. Normalmente, se você colocou no seu arquivo de dados, ele está variando. Então, mas você pode usar outro critério. Você pode usar o critério que é loco exibindo polimorfismo em pelo menos um indivíduo, ou seja, está variando. Loco em que tem variação, mas você tem que ter uma frequência, o alelo mais comum tem frequência menor do que 0,99. Então, se um alelo você tem variação, mas todo mundo, 50 indivíduos, todo mundo 49 indivíduos a grande, e apenas um indivíduo a grande é pequeno, então a frequência do alelo a grande está excessiva, nós vamos considerar que não é polimórfico. Então, existem alguns critérios para polimorfismo. Você pode quantificar o número total, o número médio de alelos, o número total de alelos, o número efetivo de alelos para o critério de polimorfismo. A proporção, você pode descrever aqui alelos raros, tá certo? E que tem, às vezes, alelos exclusivos, quando você tem duas populações, é importante. Às vezes, uma população tem um alelo a 5 e a outra não tem. Então, essas medidas adicionais da diversidade, elas são interessantes para você discutir, principalmente quando você tem mais do que uma população. E nós temos uma outra informação bastante utilizada em diversas áreas, que a gente chama aqui de riqueza genotípica. Mas em outras áreas é denominado com outros termos. Por exemplo, a entropia também ela faz
lembrar o que é riqueza genotípica, né? Ou quantificado muitas vezes por essa função de Shannon-Wine, né? Ela é dada por essa expressão. Ela é útil para medir a riqueza de uma população, né? Ou entre várias populações. Temos também um valor máximo que vai depender do número de classe genotípica. Então, se você tiver, por exemplo, 2 alelos, ou o número de classes sendo 2, sendo 3, para um dado loco. Às vezes você tem um marcador dominante e você tem 2 classes, a traço e a pequeno. O marcador codominante, a grande é grande, a grande é pequeno, a pequena é pequeno. Então, esses valores aqui podem atingir valores diferentes. É interessante porque você sabe calcular e tem a variância. Se você tem a variância, você pode comparar a riqueza genotípica de um marcador em relação a outro. Ser mais rico ou menos rico. Isso vai depender da quantidade de alelos e, consequentemente, a quantidade de genótipos e as frequências genotípicas. Então, você pode dizer que o marcador 1 tem maior riqueza genotípica porque ele tem mais alelos e, consequentemente, tem mais genótipos do que o alelo B. Ou vamos pensar que 2 marcadores, o B e C, têm a mesma quantidade de alelo. Tem 3 alelos, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Mas pode ser que as frequências, se tiver B1, B1 em 99% do caso e 0,5% para B1, B2 e mais 0,5% para B2, B2, é menos rico do que você ter 33% de C1, C1, 33% de C1, C2, 33% de C2, C2. Então veja que é uma medida de riqueza, é uma medida de entropia. Entropia é variabilidade, também bastante usada em diversas áreas. Então, a informação interessante que a gente tem gráficos como esse, né? Então, a gente pode perfeitamente fazer uma análise dessa riqueza genotípica. Então, veja que nós temos diversidade. Diversidade é dentro da população e esse índice de Shannon-Wine. Nós carregamos aqui essa população, a POP2, com as informações multialéricas. Aqui o número de populações 1, número de colunas 50. E aí nós calculamos esses índices. O logaritmo também pode ser neperiano, pode ser decimal, pode ser na base 2. Tem áreas que preferem de forma diferente. E nós temos aqui esse valor do a galinha, a variância associada e inclusive os intervalos, tá certo? Para você estabelecer intervalo de confiança. Você pode testar se o valor é igual a 0 ou não e fazer intervalo de confiança. Você pode também fazer uma comparação desses valores, né? Aqui, se tivesse várias populações, você vai escolher. Então, aqui você tem as riquezas, né? Tem certos marcadores que atingem valores maiores. E aqui, com esses intervalos, você pode verificar se há ou não sobreposição. Então, a quantidade desse marcador, por exemplo, da população 1 e a coluna 5, da coluna 6, ele é mais rico e estatisticamente mais rico do que esse marcador 3. Isso vai depender da quantidade de alelo e vai depender das frequências genotípicas. Então, a informação interessante que permite comparar um marcador em relação a outro marcador, ou o marcador 1 em relação ao marcador 1 da população 2, 3, se você tivesse várias populações. Bom, pois bem, nós, além desse valor então da riqueza genotípica, nós podemos fazer também, como nós já discutimos anteriormente, a análise de fingerprint. Nós podemos ter um padrão para cada acesso a partir dessas informações de marcadores codominantes. Aí é mais fácil porque né, se eu tiver um marcador, eu consigo diferenciar dominante
eu consigo diferenciar dois indivíduos, dois acessos, porque eu teria o padrão 1 e 0. Se eu tiver o marcador com dois alelos codominante, eu já consigo diferenciar 3. Se eu tiver multialélico com 4 alelos, a quantidade de classe genotípica é A, que multiplica A mais 1 sobre 2. Se eu for 4, eu já consigo diferenciar 6 genótipos. Então veja que nesse exemplo, nós temos vários, mas é possível você fazer uma diferenciação com um número relativamente pequeno. Se a gente considerar aqui, vamos fazer uma análise de fingerprint, diversidade, aqui fingerprint, vou chamar o meu arquivo POP2, declarar parâmetros com 50 colunas, 20 indivíduos, 20 acessos, posso fazer análise por exclusão e eu vou perceber que apesar de ter 50 marcadores, com apenas poucos, eu vou conseguir diferenciar, né? Apenas com o marcador 6, 9 e 47, eu consigo diferenciar todos aqueles indivíduos que eu tenho no meu arquivo, né? Então, esse aqui é o padrão. Eu posso relacionar e caracterizar esses indivíduos. Temos 20 indivíduos e apenas essas 3 marcas, né, permite diferenciar todos eles. Bom, eu preciso das 3. Por exemplo, o indivíduo 3 e 4, se eu tiver informação da marca 6 e 9, não é suficiente para diferenciar esses dois indivíduos, porque ele tem padrão, né, A1, A2 e B1, B2. Mas se eu recorrer ao marca 47, eu consigo diferenciar, porque um ele é C1, C5, o outro é C2, C4. Então veja que esse é o padrão, né, que eu estou tendo para cada um dos 20 acessos, recorrendo a marcas que são multialéricas. Então isso é fácil e útil de ser feito. Pois bem, então nós vimos aqui a possibilidade de fazer análise do tipo fingerprint. Basicamente era isso que a gente gostaria de apresentar. A gente observa que com o conjunto de informações de marcas moleculares codominantes, no caso foi multialérico, a quantidade de análise biométrica que pode ser feita é muito maior do que a quantidade de análise que nós fizemos para marcadores dominantes. Informações de grande importância, tais como equilíbrio e desequilíbrio de fase gamética, podem ser facilmente realizadas, obtidas, de forma a você conhecer melhor a sua população, diferenciar uma população em relação a outra. A gente agradece a atenção de todos e, se existir dúvidas, críticas, sugestões, participe aí do nosso canal do YouTube. Vocês sempre são bem-vindos. Muito obrigado e até lá.